meus ilustres escorpianos! E aí, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Meninada, meu nome é Grace Luz e vocês estão todos muito bem-vindos ao Olho Portal Tarô. Como é que vocês estão? Oi, Geise! Tudo bem, sua linda? Minha caríssima. Uma escorpiana muito amiguinha minha, lá de Criciúma. Um beijo. Hoje eu vou falar bem de vocês, hein? Gurizada, o Olho Portal, ele efetua leituras através desse oráculo aqui, que é um oráculo mitológico greco-romano, criado por mim, e a partir dele são feitas as orientações, a partir dele com o tarô tradicional, tá? Então eu faço uma associação das influências gregas e aí a gente fala acerca de... O fundo do deck, gurizada, nos fala sempre da situação geral do jogo de vocês, que vai de agora até mais ou menos 3 meses. A orientação sempre é essa, as influências de um jogo, ela perpassa por esse tempo, porque o tempo é fluido. Ela perpassa, porque o tempo é fluido, então o negócio tem que andar assim, não dá para ser uma coisa certa, né? A gente tem que adaptar os nossos momentos. Muita coisa que vocês vão ouvir aqui, vocês já passaram, outras vocês estão passando e outras vocês ainda vão passar. Então é bom, cada um se adapta da melhor maneira. A energia geral do jogo de vocês, gurizada, que é o fundo do deck fala, nos traz o Epimeteu, que a palavrinha é pós-pensador. Esse cara, ele era um titã, um gigante, e ele era irmão do Prometeu. A ele foi dada a tarefa de dar as características dos animais. Então ele deu a bravura para o leão, a agilidade para a onça, enfim. Mas por que a palavrinha é pós-pensador? Porque ele tinha um defeito, ele falava para depois pensar. Eu acho que o Epimeteu era ariano, tenho quase certeza que ele era ariano. Então, assim, o que está acontecendo nesse momento, escorpião? Cuidado com o que tu vai falar antes de pensar. Então, tu primeiro organiza as tuas ideias, tá? Para depois colocá-las em fala, porque isso pode vir a te prejudicar, como normalmente acontece quando a gente toma esse tipo de atitude, né? As palavras, elas são poderosas, mas elas foram feitas para que a gente saiba administrá-las, né? Não é assim jogar o léu, jogar as palavras ao vento, porque isso pode, é efeito bumerangue. Dependendo do que tu fala, volta contra ti e acaba te decepando a cabeça. Então, cuidado, tá? Quando aparece o Epimeteu, significa assim que é um cara que tem poder, né? A ele foi dado poder, mas ele botou a perder o respeito por conta de falar coisa que não era para falar, na hora que não era para falar. Não é nem que não era, mas na hora, tá? Então, pensa para depois falar e não o contrário. Pesa as coisas que tu diz, que eu acho que vai ser bem-vindo, tá? Quem tem algum amigo, algum parente ariano sabe bem do que eu tô falando. Não é fácil, né? A galera dispara rajadas de... né? Rajadas de 10 que deixa a gente bombardeado. É isso que eu tô falando. Bueno, eu já falei que a leitura obedece uma linha de tempo de passado, presente e futuro, onde vocês vão se identificar. E que também, se vocês não acharem, se vocês não se identificarem com o que está sendo dito aqui, gurizada, procurem assistir o ascendente de vocês. O ascendente é tão importante, para alguns casos, mais do que o solar, porque o ascendente seria o nosso carro-chefe depois dos 25 anos, né? Ele nos representa muito bem depois que a gente faz 25 anos. Eu, por exemplo, tenho mais de taurina do que de virginiano. Touro é meu ascendente, né? Então é bom eu sempre assisto os dois. Bom, serve para... Se tu tiver lua em escorpião, tu pode assistir essa leitura. Se tu tiver o sol, que já tá aqui, né? O ascendente ou ainda a Vênus. Representa a Vênus também a leitura, tá? Que é a parte do emocional do coração. Bora lá? Então vamos ver. No passado, que pode ser 1 minuto atrás, a gente tem o Cupido. O amor. Olha que fofo, não muito, pero no mucho. O Cupido, ele é um deus, gurizada, que ele era enviado pela mãe de criação dele, que era Afrodite, para flechar os corações humanos.
Só que a bandida fazia para dar risada da gente. Ela mandava ele flechar duas pessoas que não tinham nada a ver. Mandava ele flechar um bem altão e uma bem baixinha. Mandava flechar um bem divertido, outro bem sério. Tipo assim, que daí os dois se apaixonavam e ficassem encrencando pela vida toda, né? Para eles poderem rir das disparidades, né? Isso explica, graças à bandida da Afrodite, porque que a gente ao longo da vida fica com pessoas que depois que a gente separa, a gente pensa, meu Deus, mas onde é que eu tava com a cabeça de ficar com essa criatura? Não tem nada a ver com esse ser humaninho. Não, só podia estar louca. Não estava louca. Foi o Cupido que flechou a mando da Afrodite. Detalhe, as flechas que o Cupido usava eram de ouro para que as pessoas se apaixonassem, mas ele tinha algumas flechas de bronze que faziam as pessoas se odiarem. Inclusive ele usou uma no deus Apolo com a Daphne, a ninfa, ele flechou a Daphne para Daphne ter ódio do Apolo, porque o Apolo estava apaixonado por ela, né? Foi numa competição de arco e flecha que eles fizeram. Então, o que eu quero dizer? No passado, que pode ser 1 minuto atrás, Escorpião, as flechas do Cupido, elas estavam sobre a tua órbita, né? Eu não sei se tu foste flechado para te apaixonar ou se tu foste flechado para odiar alguém. Mas assim, pelo que eu tô vendo aqui, essa flechada do Cupido, ela te obrigou a montar, a vestir uma armadura de proteção. O 7 de paus é uma carta que nos fala de defesa, de autodefesa. Então, digamos que essa flechada, essa onda do Eros, ele é chamado também Eros, tá? Eros é amor em grego. Essa onda que te envolveu do Eros, ela te obrigou a botar o pé no freio, a puxar o freio de mão, com medo do que viria a seguir, com medo de te entregar muito, com medo de te revelar muito. Escorpianos são reservados por natureza, né? Mas essa flechada, ela foi tão incisiva que ela te assustou um pouco, e aí tu pensou, não, peraí, vou ter que dar uma segurada aqui, né? O Rei de Paus é um arcano que vem falar da ação. Paus é o naipe do fogo. Então é um cara que ele age, ele toma postura, ele toma posse, ele resolve. Ele é um cara que ele vai. Então assim, possivelmente se tu tá nessa posição de defesa, provavelmente a posição de ataque está do outro lado, né? Então, provavelmente tu estivesse sendo bombardeado, né? Por outra pessoa, né? Por outra situação. E aí, por conta desse bombardeio, tu teve que assumir essa postura de defesa. Evidentemente, gurizada, a gente está falando aqui do Cupido, mas isso não necessariamente precisa ser um cunho amoroso, tá? Pode ser um cunho emocional. A gente pode estar falando de uma relação de chefe-patrão, de chefe-empregado, a gente pode estar falando de uma relação de familiar, né? Tu e um familiar teu. A gente pode estar falando numa situação de amizade que tem a ver com o teu emocional, mas que não precisa ser necessariamente o teu cônjuge, né? Então é um posicionamento de defesa que tu teve que assumir para te proteger do ataque do Rei de Paus, tá? Os ataques incisivos, os ataques de fogo do rei de Paus, tá? Essa situação, Escorpiano, tu entrou nesse embate porque tu estava prezando pela realização dos teus sonhos. O 9 de cálices é a carta que fala da realização dos meus sonhos. É onde eu percebo, eu prevejo a minha família feliz, eu descansado, eu tranquilo, eu vivendo bem, eu vivendo como eu sempre quis. O 9 de copas nos fala disso, né? Então talvez esse embate tenha sido por conta da perseguição desse teu sonho, tá? Desse teu sonho a realizar ou realizado, né? Depende de cada um. Para alguns de vocês vai ser realizado. No presente, Escorpião, a gente tem o Pegasus, esse carinha que é maravilhoso. Ele é um cavalo alado, né? E a palavrinha é habilidade. Ele era um cavalo que ele era muito dócil, então ele carrega na empreitada, inclusive, do Perseu para capturar Medusa, foi ele que carregou o Perseu. Por isso a palavra habilidade.
Ele não só cavalgava, mas ele também voava e carregava as pessoas. Então, no presente, o escorpiano está tendo as suas habilidades requisitadas ou testadas por alguém. Elas estão sendo usadas em prol de ajudar alguém ou de se auto-ajudar, tá? Então, as tuas habilidades no âmbito mais extensivo da palavra, elas estão sendo usadas para ajudar, tá? As tuas habilidades, sejam elas motoras, sejam elas intelectuais, sejam elas materiais, enfim, as tuas habilidades, elas estão servindo no presente para ajudar alguma coisa ou alguém. Em seguida vem o arcano da esperança, que é um arcano, esperança da estrela, que significa também esperança, que é um arcano maior. Os arcanos maiores são arcanos que independem do nosso livre-arbítrio, ou seja, eles são as influências externas. E esse aqui nos fala de uma cura, de uma esperança, de uma ligação minha com o Supremo, com o Divino. É quando Deus te alcança a mão e diz, tá, vamos lá, que daqui pra frente eu vou te guiar. Então, assim, seria um início de uma caminhada espiritual acompanhada da luz. Tá? A carta da estrela, em alguns decks, inclusive, são a mão do divino descendo em forma de luz e a mão do humano alcançando assim. Então é quando Deus te resgata, porque tu estás pronta, né? Te resgata para tu trabalhares junto a Ele, para que as coisas se organizem da melhor forma. Em seguida veio, olha que maravilha, escorpião, em seguida veio o 2 de copas, que é a carta da associação perfeita, associação emocional perfeita. É a reunião de duas almas afins. Repito, podemos estar falando de um cônjuge, sim, mas podemos estar falando de uma associação de trabalho, uma associação de amizade, espiritual, enfim. Mas é quando duas metades se encontram juntos, se juntam para um mesmo propósito. É muito linda essa carta, né? É a carta do percebam que nesse deck aqui é um brinde, ó. Bom, depois do 2 de copas, olha que maravilha, o Sol, o melhor arcano do tarô inteiro. O Sol é a carta que nos traz felicidade, sabedoria, brilhantismo, prosperidade. É uma carta que vem abençoar. É como se fizesse um pacotão de coisas boas e entregasse na tua mão. Que maravilha, escorpião. Oh, que luxo. Quero ser escorpiana. Só que não. No futuro... Geise, só que não. No futuro, a gente... Pode ser daqui a um minuto, tá? A gente tem a sereia, o encanto. Atenção! As sereias eram entidades mitológicas que cantavam para os marinheiros e inebriavam eles, iludiam eles, tonteavam essa galera, e a galera se jogava no mar apaixonada e elas levavam eles morriam, né, e desciam para o fundo do mar. Então elas enganavam os marinheiros com o canto da sereia, o famoso canto da sereia. Te liga aí, escorpião, as coisas no presente estão maravilhosas, mas cuidado com a lábia no futuro, porque pode ser fatal. Te liga com o canto da sereia, e ele pode vir de qualquer lugar. Te liga, tá? Pessoas com lábia que enganam a gente e a gente acaba caindo na conversa. O As de Ouros me diz que se tu não sucumbires ao canto da sereia, abre-se no teu futuro uma porta dourada. O As é sempre o início, então aqui tem um início de prosperidade, é como se estivesse te sendo entregue uma moeda de ouro que tem grandes possibilidades de se tornarem um baú cheio delas, né? Então assim, dependendo da tua administração, essa moeda aqui se transforma numa fortuna. Ai, que lindo isso, gente! Ai, lindo! Se transforma mesmo o escorpiano, porque olha quem vem aqui, outro arcano maior, o mago. O mago, ele é o cara que ele tem todas as ferramentas a seu favor para manipular a realidade de acordo com a vontade dele. Então ele tem os 4 elementos, ele tem o emocional ok, que é a copa, ele tem o ouro, que é o material, tá tudo na mão, ele tem o espiritual, que é o naipe de paus, e ele tem o mental, que é o naipe de espadas. Então, ou seja, ele tem tudo na mão, os elementos estão prontos para ajudá-lo a criar, a co-criar a realidade que ele deseja. Então, tu imagina, tu com uma moeda de ouro na mão
e ainda com tudo na mão para proliferar, para continuar, para aumentar esse espólio, meu Deus do céu, tu só não fica atirado para trás se tu não quiser. E fecha o teu jogo maravilhosamente com outro arcano maior, que é o sumo sacerdote, é o Papa. O Papa nos fala de assinamento de contratos, nos fala de casamento, nos fala com início de cursos, nos fala com ingressos na universidade, nos falam de venda de imóveis, enfim, tudo aquilo que tem fundo burocrático, o Papa nos abençoa. Então ele vem fechar o teu jogo dizendo que a caneta está na tua mão, agora é só escrever. O 4 de copas me diz, escorpiano, que nesse momento tu tá um pouco entediado não, tu tá um pouco triste, tu tá um pouco cansado, não é triste, é cansado. Tu te encontra cansado diante das coisas da vida e tu precisa buscar em algum lugar, que eu não sei onde que é, mas tu precisa buscar força, tá? Porque o teu presente ele tá bem bacana e o teu futuro mais ainda. Então assim, em algum lugar dentro de ti tem essa teclinha aqui de start, tem esse lugar para tu impulsionar. Por mais que tu esteja te sentindo abatido, que tu esteja te sentindo fraco, sem perspectiva, é pura ilusão, tá? Daqui pra lá tá tudo massa, do hoje pra amanhã tá tudo top. Então para de ser bobo, te levanta, sacode a poeira e bora lá. Bora pra cima que a vitória tá na mão. Bom, né? Gostei também. Lembra, só cuidado com o Epimeteu. Cuidado. Ó, o canto da sereia. Pensa pra depois falar. Não vai dizer aceito, quero, topo. Primeiro pensa, isso pode ser uma armadilha e possivelmente vai ser uma armadilha. Então te liga, tá? O recado foi dado. Muito bom, gurizada. Agradeço a companhia de vocês e peço que o Papai do Céu dê para vocês. Habilidade vocês já têm, então eu peço que ele dê para vocês discernimento. O que pode ser um truque e o que pode não ser? Vamos se ligar, né? Chega de ser levado no bico. Grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.